Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre estrutura de pastas, tá? A diferença um pouco da estrutura de pastas da versão 3.1 para a versão 2.8, tá? Vamos lá. Dentro do Symfony, da versão 3.1, a gente tem app, bin, src, testes, var, vendor, web. Diferente da versão 2.8, a gente tem agora bin e var, tá? Bom, na versão 2.8, a gente tem app barra cache, app barra log. A gente tem esses caras dentro do app. Isso foi removido para var, tá? Então, var agora ele vai ter o cache, o log e os sessions. Esses sessions, na versão anterior a 2.8, nas versões anteriores, quem gerencia a sessão é o PHP. Até a versão 2.8 é o PHP. Na versão 2.8 tem como você especificar aonde você quer guardar a sessão, né, da sua aplicação. Você especifica o lugar. Por que você tinha que especificar o lugar? Quando você tinha muita gente logada no sistema e você limpava o cache da sua aplicação, você deslogava todo mundo. Porque ele ficava meio que salvo no cache, então você deslogava todo mundo. Ou então você tinha um carrinho de compra, né? A pessoa tinha um carrinho de compra, você vai lá e limpa o cache da sua aplicação, apagava a sessão, tudo que o cara colocou no carrinho acabava matando essa sessão. O log e o cache continuam a mesma coisa, tá? A mesma ideia. E a gente vai ver aqui dentro de app. Dentro de app a gente tem o config, que ele tem os arquivos de configuração do Symfony, tá? Uma coisa bem interessante que muita gente não utiliza, mas é muito legal, é usar os arquivos de configuração de acordo com o ambiente de desenvolvimento que você tem. Por exemplo, a gente tem um arquivo de configuração padrão, né, que ele é geral para a aplicação inteira, e a gente tem os arquivos separados, que são os de desenvolvimento, os de produção, os de teste e o que você quiser criar aí. Bom, vamos entender um pouco desse arquivo. Esse arquivo aqui de configuração, ele é um arquivo bem simples, tá? Aqui onde você vai especificar a linguagem, questão de configuração mesmo do sistema, você vai configurar aqui. Mas o que difere esse arquivo de configuração para os demais? Por exemplo, o arquivo de configuração, quando você está em ambiente de desenvolvimento, ele vai utilizar todas as configurações do config, mais as configurações que você colocou no config dev. É importante ressaltar aqui, por exemplo, se a gente trabalhar com migrations, né, para poder fazer as migrações da base de dados, que é para poder gerar as tabelas, alterações das tabelas a partir das entidades que a gente tem. O que a gente faz? Ao invés de a gente colocar o migrations dentro do arquivo de configuração do Symfony, a gente vai colocar dentro do config dev. Porque isso é pertinente, esse tipo de configuração é pertinente de desenvolvimento. Em produção você não tem que setar o migrations. Por exemplo, o ambiente de produção, né? Aqui ele tem o monolog específico para ele, né? E aqui a gente tem o geral, por exemplo. Então, se eu quiser usar o monolog de uma forma para desenvolvimento e outra forma para produção e outra forma para teste, tem também, tá? Outra coisa que é muito interessante, por exemplo, a gente tem um framework aqui, né? Esse nó framework aqui, e a gente tem um framework aqui também. Então, ou seja, você consegue sobrescrever as configurações do Symfony de acordo com o ambiente de configuração que você está. Digamos o seguinte, que na configuração de desenvolvimento eu tenho um banco de dados setado. No meu config eu tenho um ambiente de desenvolvimento setado aqui, o meu banco de dados do Doctrine. E chego aqui em desenvolvimento e falo que é outro banco. Então ele vai dar preferência para o banco que você está utilizando de acordo com o ambiente de desenvolvimento. Tá? Isso é uma ideia muito,
muito bacana, tá? Mas você pode especificar essa questão também de acordo com o parâmetros, tá? Que nada mais é onde você coloca algumas, vamos dizer assim, é como se fosse uma variável, né? Que você vai setar um valor e vai buscar ela num determinado ponto aqui do seu YAML. Por exemplo, aqui eu estou usando, não é variável, é uma constante. Então aqui eu estou usando, assim, no PHP Storm ele tem um plugin do Symfony que ele me mostra, tá? Por exemplo, esse cara aqui, a constante dele é 127.0.0.1, por exemplo. E aqui tem como você criar os dist também, de acordo com o ambiente de produção que você está. Isso aqui é uma sacada muito interessante, porque é o seguinte, imagina que você vai fazer o Composer install do seu sistema, que você não tem um vendor, que você vai fazer pela primeira vez. Então ele vai pegar isso aqui, a base disso aqui, e vai mandar gerar para você um arquivo, e quando ele estiver terminando de instalar, ele vai perguntar qual o seu database host, qual o seu database port, qual o seu database name e assim por diante. Então é importante você definir um dist para cada tipo de ambiente também. A mesma coisa vale para a rota. Por exemplo, eu tenho uma rota aqui que eu uso um bundle, por exemplo, para fazer diagnóstico de alguma coisa da minha rota. Ou qualquer coisa da minha aplicação. Vou dar um exemplo aqui de um bundle que tem para o Git. Então, por exemplo, esse não é um bom exemplo. Enfim, aqui você consegue colocar a rota que vai ficar para produção e a rota que vai ficar para o desenvolvimento. Tá? Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui que só vai aparecer no ambiente de desenvolvimento, então você vai fazer isso lá. A gente tem o security, que é a parte de segurança da nossa aplicação. Tá? E a gente tem o services, que é onde você vai definir o service no escopo global da sua aplicação. Tá? A gente tem os resources. Esse aqui é uma parte muito interessante também. Geralmente, quando a gente vai criar um CRUD no Symfony, ele gera o resource, ele gera as views dentro do resource. Tá? E quando você tem uma aplicação pequena, isso é muito fácil de gerenciar. Vou gerenciar poucas views, né, dentro da aplicação, mas quando sua aplicação é muito grande, fica muito ruim a questão de navegação do componente. Então, se vocês puderem evitar ao máximo, deixar dentro de resource as coisas que vocês mandam gerar automaticamente no Symfony, é muito bom. Tá? Geralmente, esse cara aqui ele é utilizado para fazer um override da sua aplicação, do seu bundle. Por exemplo, o FOSS User Bundle, que é um bundle para você fazer gerenciamento de usuário. Ele tem pré-definido as visões dele, né, que é as views do HTML. Então, por exemplo, lá ele definiu que o botão é roxo. Aí você quer mudar, não, eu não quero mais que esse cara seja roxo. Então você vai lá dentro de Resource, vai montar a mesma estrutura de pastas que tem dentro do FOSS User Bundle. A gente vai ver isso mais para frente, tá, pessoal? E você vai conseguir modificar tudo, cor, disposição, sem ter que mexer dentro do vendor, sem ter que mexer dentro do componente, que já é um componente estável, testado, tudo ali, tá? Bom, aí tem o htaccess, a gente tem o AppCache e a gente tem o AppKernel. Geralmente o AppKernel é onde a gente vai definir quais são as aplicações que a gente vai utilizar. Outra coisa que a gente pode definir aqui é os bundles que a gente instala para poder utilizar num ambiente de desenvolvimento ou num ambiente de teste. Tá? Geralmente a gente sempre instala em AppKernel e coloca ele jogado aí, então não é uma boa prática não. É você identificar, esse bundle aqui é somente para eu desenvolver. Por exemplo, o bundle do Git, do exemplo anterior que eu queria dar. Então ele vai ficar dentro do dev, ele não vai ficar aqui no production, vamos dizer assim. Né? A gente tem o autoload,
e a gente tem a pasta bin. A pasta bin, ela tem um console do Symfony. Se a gente vier aqui, ó, e digitar, por exemplo, bin/console, ele vai listar aqui pra gente todos os comandos possíveis que a gente pode executar dentro do Symfony, tá? Mais tarde a gente pode ver também como criar um novo console, tá? um novo comando dentro do Symfony. Se a gente digitar Symfony Requirement, Symfony bin/console Symfony Requirements. Tô digitando esse cara errado, véio. Vamos ver aqui. Só posso escrever requirements errado. Não. Desculpa, pessoal. Symfony/requirements, ele vai falar aqui, né? Tudo que eu preciso, enfim. É porque, na verdade, eu não uso a versão 3.1, eu uso a versão 2.8, tá? Esse cara aqui, na verdade, eu vi ele hoje para poder explicar aqui na videoaula. Bom, a gente tem o SRC, geralmente a nossa aplicação, os bundles que nós geramos, eles ficam todos dentro de SRC, tá? É uma tendência dentro do Symfony todos os componentes ficarem dentro de SRC. A gente tem os testes, né? Que eles são separados por bundles. Vamos dizer assim, se você criasse um bundle, Rafael Bundle, por exemplo, vamos colocar a biblioteca bundle. O que ele ia fazer? Ele ia jogar aqui dentro de testes, biblioteca bundle, e criar o teste para ele. A gente tem o var, né, que é o cache, o log e a sessão, que eu já expliquei. A gente tem o vendor, que é onde fica os componentes baixados pelo Composer, tá? E que o Symfony utiliza. A gente tem a pasta web, que é onde tem alguns arquivos. Esse app console geralmente é utilizado como ambiente de produção, tá? Porque ele não traz a barrinha de debug do Symfony e ele tem algumas otimizações. O app dev, quando está em desenvolvimento, muito claro, né? E a gente tem o config. O config, se a gente entrar aqui, por exemplo, localhost /canal /biblioteca. A gente tem aqui app web, a gente tem aqui o config.php. Ele vai te falar quais são os problemas que você tem, tá, na sua aplicação, que foram detectados, né? E você vai poder corrigir isso aí. Você tem as recomendações que ele define que você faça, tudo especificado aqui. A gente já expliquei, né? O Composer, a gente tem o Composer, o PHP Unit Test dele já vem tudo pré-definido. Bom, pessoal, acho que a estrutura de pastas do Symfony bem tranquilo, tá? De você entender. Geralmente é mais na prática que a gente vai pegar e ver como que isso funciona, como que cada arquivo se correlaciona, por que se eu colocar aqui, por exemplo, se eu importar uma determinada funcionalidade, como que vai comportar com o meu arquivo de configuração. E a gente vai ver mais para frente como criar componentes, tá? Que são bundles independentes que você pode usar em qualquer aplicação que você tiver, tá? Antigamente no Symfony 2.8,
quando a gente criava um bundle, ele não importava aqui automaticamente o resource dele. Hoje em dia ele já faz isso, tá? O próximo vídeo a gente vai ver sobre bundles, tá? A criação de bundles e entender a estrutura de pastas dos bundles. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa e até mais. Não esqueça de dar o joinha também. Valeu!